A maioria das pessoas gosta de excelência, desejam conquista. Mas se você não pratica a excelência, será que é justo você ter coisas excelentes? Poderia alguém desejar ter uma casa enorme, excelente, maravilhosa, se ao menos não cuida do próprio quarto que vive? Não seria incoerente você querer um cargo maior se você não pratica com excelência aquilo que você faz? Afinal de contas, por que a pessoa tem que ter excelência? O que provoca a excelência e quais são as suas consequências? Se os olhos do seu líder estivessem sobre você 100% do tempo, o seu trabalho seria excelente para ele te promover? Então, só para começar, saiba que excelência não pode estar em um simples ato, mas um hábito em tudo que você fizer. Quantas pessoas você conhece que já foram excelentes em um momento ou outro, mas que você nunca viu avançar? Atos calculados de excelência não significam que a pessoa é excelente. Ah, Leandro, e da onde vem o ponto de partida então da excelência? E por que isso é importante também? Porque não adianta eu te explicar que quase 70% das empresas perdem os seus clientes por um atendimento precário, por um atendimento sem excelência. Não adianta eu falar isso tudo sem eu explicar o que é de fato a excelência. Até o momento da contratação, você precisa saber se a pessoa é excelente. Uma pessoa excelente não significa que ela é capacitada. Uma empresa inteligente, ela deverá fornecer um treinamento de capacitação dentro da cultura e visão que ela oferece. Mas se a pessoa não tiver a excelência como a sua natureza em tudo que ela fizer, mesmo que ela seja inteligente, o seu trabalho vai ser medíocre, mediano. Excelência é o inconformismo com bom, é o que te tira da zona do conforto, é o oposto à acomodação, é o que te traz raiva do previsível, é o que te coloca pressão. É não dar desculpas, é ser inquieto até melhorar, é estar à busca da perfeição, é se cansar do blá blá blá. Excelência é se posicionar como valente, é desejar marcar um tempo, é querer fazer a diferença. A verdade é que a excelência te traz vitórias marcantes, recordes históricos e momentos inacreditáveis na sua vida. Um crescimento de verdade começa na excelência. Se tudo está indo legal, certamente é porque você está nadando no raso. E são nas profundezas que você encontra os maiores tesouros. Saia do raso, saia da onde você se sente seguro, vai avante. A excelência rompe o limite da sua mente e avança até mares mais profundos. É lá que você encontra os novos caminhos e descobre os melhores tesouros. E o que você reflete com isso? Que excelência não está ligada a o que você vai fazer, mas como você vai fazer. Isso serve para você servir um café, para você cuidar de um jardim, para você fazer uma apresentação, para você melhorar no seu trabalho, no seu relacionamento, em tudo. A excelência é extremamente importante e eficiente. Ela que dá o brilho do diferencial, ela que faz diferenciar o comum do extraordinário. Para você organizar o seu quarto, para você organizar a sua vida, para você ter um relacionamento com alguém, tudo você precisa de excelência. Se você não for excelente, você será mais um. E o mais um nunca será lembrado. Você se lembra do 5º colocado do último Campeonato Brasileiro? Você lembra do 4º colocado da equipe da onde você trabalha, como venda, como ranking de qualquer coisa? Você lembra? Dificilmente você lembra. Mas certamente você lembra do primeiro. Então você precisa entender, pô, Leandro, mas eu não consigo ser excelente com algumas coisas. Então você precisa dobrar a sua força, dobrar a sua intensidade. A diferença do ordinário para o extraordinário está na palavra extra. Extra significa que você tem que se doar mais, você tem que fazer mais, você tem que ir mais. Para o Pelé ser o melhor de todos os tempos, ele ficava depois dos treinos, treinando, chutando com uma perna, chutando com a outra. Para o Michael Jordan ser o melhor jogador de todos os tempos, ele ficava arremessando depois do horário. Ele não estava preocupado com as regras do clube em relação ao horário, ele ficava depois. Ele não estava preocupado com a hora extra, ele estava preocupado em ser extraordinário. E isso é ser uma pessoa excelente, isso é marcar um tempo, isso é fazer a diferença. Excelência é você colocar intensidade em tudo que você faz. Excelência é você superar as expectativas que as pessoas colocaram sobre você, sobre alguma coisa que você tenha que fazer. Ah, Leandro, então como é que eu começo com a excelência? A excelência começa nos seus hábitos. A excelência não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você é excelente nos seus planejamentos pessoais? Você sabe onde quer chegar daqui a 5 anos? Você sabe planejar tudo o que você deseja? Uma pessoa excelente, ela visualiza o fim
e depois ela traça o caminho, depois ela cria as pontes, depois ela sabe fazer tudo para conquistar aquilo que ela deseja. Ela não perde tempo, ela não desfoca com as coisas imaturas, com as coisas que não levam a nada. Ela é excelente, ela sabe onde quer chegar. Ele sabe a hora de agir, ele sabe a hora de esperar, mas o que está nas mãos de uma pessoa excelente sempre prospera. A pessoa que não é excelente, você pode entregar ouro na mão dela, que ela vai transformar em zero, que ela vai transformar em nada, que nada vai fluir. Quem não é excelente, destrói o que é bom. Escuta, riqueza não gera excelência, mas excelência gera riqueza. Você precisa, a partir de hoje, decidir ser excelente. E a excelência não está ligada às suas atitudes calculadas, mas às suas atitudes espontâneas. Excelência é você saber usar a intensidade das suas palavras no momento certo. Excelência é você saber discernir o momento de usar força e o momento de usar inteligência. As duas são muito importantes, mas nos seus momentos certos. Então preste atenção no que eu vou te falar. Não importa o que você faz, quanto você ganha, se você varre alguma rua ou se você é diretor de uma mega empresa. Isso para mim não faz diferença. Você é excelente no que você faz. Existe uma história que eu já até falei em outro vídeo, ela é conhecida, onde mostra dois funcionários, um antigo que já estava 10 anos na casa e um novo que tinha acabado de entrar há 6 meses de empresa. E certo dia, esse que estava 10 anos na casa, chega na empresa e viu de 6 meses ser promovido. Ele ficou muito revoltado, bateu na sala do seu patrão, o patrão falou, pode entrar. Quando ele entra, ele fala, olha, não estou entendendo. Eu estou 10 anos na empresa e o Ricardo, com 6 meses, já foi promovido antes de mim. O patrão, muito inteligente, falou, Pedro, que bom que você veio aqui. Eu estou precisando comprar umas frutas para servir para todos os funcionários depois do almoço. Eu queria comprar uma laranja, eu estava pensando alguma coisa de uma frutinha, algo doce, para os funcionários depois do almoço. Você pode ver ali na quitanda se tem fruta para eu servir para os funcionários. Ele não entendeu muito, mas falou, eu queria... tudo bem, tá bom, eu vou lá. Nessa, o Pedro foi lá, 5 minutos depois, o Pedro retorna e fala, patrão, a questão é a seguinte, eu fui lá e não tem laranja. A quitanda realmente não tem laranja, enfim, não tem laranja. E o patrão falou, tudo bem, aguarda só um instantinho, ligou para a sala do Ricardo, o funcionário novo, que acabara de ser promovido, e falou, tem como você vir aqui na sala? Sim. Ricardo chegou até a sala. Nesse momento, o patrão passou o mesmo briefing, ou seja, a mesma coisa para o Ricardo. O Ricardo não levou 5 minutos, ele levou 20 minutos. Mas, de repente, volta o Ricardo e fala, patrão, a questão é a seguinte, eu fui na quitanda aqui do lado e realmente não tem laranja aqui, não tinha algumas frutas, e as frutas não estavam muito boas. Eu andei 3 quarteirões depois e vi que lá tinha as frutas melhores. E eu consegui vi que tinha laranja, já negociei, inclusive, a dúzia da laranja estava tanto, eu consegui por tanto para o senhor. E vi outras frutas também, caso o senhor queira, também tem uva no preço de tanto, tal. Se o senhor quiser comprar tudo isso, eu ainda consegui um desconto à vista por tanto. O que o senhor deseja? Tá ok, Ricardo, muito obrigado. Eu vou ver direitinho qualquer coisa, eu te chamo novamente. Nessa que o Ricardo sai da sala, o patrão vira para o Pedro e fala, Pedro, o que você falou mesmo quando você entrou na sala? E o Pedro pediu desculpas e se retirou da sala do patrão. Essa historinha talvez você já tenha escutado, mas você já parou para pensar na intensidade dessa história? Você já parou para pensar se talvez você seja um desses funcionários que não faz as coisas com excelência? Você já parou para pensar se, de repente, as pessoas te pedem alguma coisa e você faz o básico ou você nem faz direito? Você já parou para pensar se você tem a intensidade em tudo que você faz? A pior coisa que tem é um patrão pedir algo para o funcionário, o cara entregar algo mediano, o cara não fazer excelente. Veja bem, se ele não é bom com aquilo que ele tem em mãos, por que ele merece algo melhor? Reflete sobre isso, é tão simples. A excelência é algo que atrai excelência. Se você for excelente, é questão de tempo para você crescer, para você ser promovido. No mínimo, as pessoas ao seu redor vão ver que você é excelente. Uma pessoa negligente, ela é conformada com qualquer coisa. E quem é conformado com qualquer coisa vai ter qualquer coisa. Não sabe onde quer chegar. Já um perfil de excelência, é natural que ele seja revoltado com as coisas básicas e ele busca sempre fazer o melhor. Outra coisa importante, fazer o melhor para você significa fazer o melhor para os outros.
As pessoas não entendem, não, eu não fiz o melhor porque não era para mim. Entenda, você servir com excelência mostra que você é uma pessoa excelente. Está ligado a você e não a pessoa. Não, mas é ele que está ganhando, é o patrão que está ganhando. Não pensa assim, só os medíocres pensam assim. Um cara excelente faz o melhor para quem estiver perto, para o próximo, para aquele que precisa ser ajudado. Esse é excelente por natureza. A excelência é algo que volta para ele. Entenda isso. Porque excelência é se confrontar todos os dias naquilo que você já fez. É saber que tudo aquilo que você já conquistou é melhor você jogar no lixo, porque as coisas melhores ainda estão por vir. É você buscar isso intensamente. É querer ser o primeiro colocado e, se preciso for, nem dormir para traçar as metas, planejar aquilo que você tem que fazer para conquistar isso. Porque não existe satisfação maior do que ficar em primeiro, do que você bater um recorde, do que você ser reconhecido, do que você ser promovido. Mas o que precede todas essas conquistas é a excelência. Já uma pessoa negligente, ela é acomodada e muitas vezes deposita em Deus aquilo que era dever dela fazer, mas ela se esconde atrás da incompetência dela na religiosidade dela. Até porque o livro diz, do suor do seu rosto comerás o pão. E você já viu alguém na acomodação suar? Então não seja hipócrita consigo mesmo, não vai te adiantar nada. Deus não gosta de pessoas preguiçosas. Se Deus é um Deus excelente, Ele gosta de pessoas excelentes. Pessoas excelentes agem com excelência. E para finalizar, se você é líder e não se preocupa com questão de excelência, preste atenção nos números aqui. De acordo com as pesquisas, 1% dos clientes desistem de uma empresa por motivo de morte. 3% porque se mudou, mudança. 5% porque adquiriram novos hábitos e trocaram de marca. 9% porque o preço estava alto. 9%, hein? Para você que gosta de dar desculpa aí de o preço não ajuda. 9% só porque o preço não foi compatível com o acesso dela. 14% porque ficou desapontada com o produto. E agora escuta essa. 68%, quase 70%, desistem de uma marca, desistem de uma empresa, perde-se um cliente por insatisfação no atendimento pessoal. Ou seja, porque as pessoas que atendem, porque a empresa que é gerada, funciona por pessoas, essas pessoas não atendem com excelência. E por isso se perde 70%, quase 68%, são perdidos por mau atendimento. Então, se você quer ter uma equipe excelente, contrate pessoas excelentes, ande com pessoas excelentes e forneça um treinamento excelente. A Disney é o que é porque tem funcionários excelentes. De um cara que limpa os papéis que ficam pela rua dentro da Disney, até um vendedor de pipoca dentro da Disney, até um ator, personagem que faz alguém, está fantasiado. Todos eles trabalham com o máximo de excelência. Todos eles sabem a visão e a cultura da empresa. A empresa fornece treinamento e eles têm hábitos excelentes. Então, as consequências e benefícios que a excelência traz para a sua vida pessoal é que tudo que você fizer será próspero. Excelência gera excelência. E o mais importante, você vai se sentir feliz e realizado com o que você faz. E para uma empresa, a excelência trará recordes, números expressivos e um crescimento inevitável, tanto para a empresa quanto para as pessoas que ali trabalham. Por outro lado, a negligência levará ao insucesso, a portas fechadas e a falta de expectativa e satisfação dos colaboradores. E aí? De que lado você está? Pense nisso e um forte abraço.